Meus amigos e meus irmãos, boa tarde, boa noite. A unicidade do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ou Consolador, ou Paracleto, ou Advogado, ele é um só Espírito, soberano, coeterno e coglorioso com Deus Pai e com Jesus. O Espírito Santo é um só Espírito, que no Antigo Testamento capacitava pessoas pontualmente, pessoas escolhidas, como por exemplo Samuel, como por exemplo Elias, os profetas. E no Novo Testamento, após o derramamento do Espírito Santo, pela promessa do profeta Joel, em Pentecostes, ele capacitou todos os homens e mulheres cristãos, de todas as raças, de todas as etnias e as culturas. Mas o Espírito Santo de Deus é um só Espírito. Existem seitas heréticas que querem dividir, fracionar o Espírito Santo de Deus, tentando descaracterizar o Espírito Santo de Deus. Isso é, no caso, heresia e também blasfêmia. Mas nós, cristãos, mantemos a integridade das revelações das Escrituras Sagradas, as revelações de Jesus e dos santos apóstolos. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é um só Espírito. Ele é único, indivisível, não provém de homem ou de mulher que morreu, por mais sabido que tenha sido, por mais santo ou mais erudito. O Espírito Santo de Deus, ele é eterno, como eterno é Jesus e sua obra redentora, antes mesmo da fundação do mundo. A unicidade do Espírito Santo de Deus tem que ser mantida, tem que ser compreendida, porque qualquer outra concepção será puramente heresia, será puramente um erro extremamente grosseiro que vai levar muita gente à perdição. Vamos citar antes o apóstolo Paulo, na sua carta a Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. O que o apóstolo Paulo diz? Ele diz que os diversos dons, as diversas habilidades que existem na igreja de Corinto são distribuídas por um só Espírito. Ele diz no capítulo 12, versículo 11, e um só e o mesmo Espírito distribui todos esses dons como lhe apraz, como apraz a ele, e distribui a cada um individualmente. Então, um só e o mesmo Espírito. E nos versículos 7 e 8, ele vai dizer que um só e o mesmo Espírito distribui habilidades como a fé, distribui habilidades como, por exemplo, a sabedoria. Um só e o mesmo Espírito distribui o conhecimento, o discernimento de espíritos, as profecias, etc, etc. Então fica bem claro que o Espírito Santo de Deus é um só Espírito. Agora vamos ver alguma contribuição de Jesus. Vamos ver o que Jesus diz. No capítulo 15, versículo 26 do Evangelho de João, Jesus fala do Espírito da verdade, o Paracleto, o Espírito Santo de Deus. E ele diz algo muito importante.
E o Consolador, o Espírito Santo, que eu enviarei em nome do meu Pai, porque dele procede. O Espírito Santo que eu enviarei em nome do meu Pai, da parte do meu Pai, porque a ele é pertencente, a ele, meu Pai, é pertinente, ele dará testemunho de mim. Então Jesus é bem claro, ninguém pode questionar, da parte do meu Pai. E ele testificará de mim. Então, nós temos assim as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, que um só e o mesmo Espírito distribui as diversas habilidades, os diversos dons. E Jesus afirma que o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto, que ele enviará da parte do Pai, porque ao Pai pertence, do Pai provém. Então, não tem nenhuma origem humana ou em outra entidade qualquer. Então, o Espírito Santo de Deus, nas palavras de Jesus e do apóstolo Paulo, são um só Espírito. E também no Evangelho de Lucas, capítulo 3, quando João Batista fala do testemunho que ele viu do batismo de Jesus, ele diz que todo o povo estava sendo batizado e que Jesus também foi batizado. E que ele viu o Espírito Santo de Deus descer corporalmente, somáticos, corporalmente sobre Jesus como uma pomba. Então, o Espírito Santo foi visto ali corporalmente, somaticamente, como uma pomba, simbolizando para João Batista que esse Jesus era aquele que era o Messias que havia de vir. Aí então João Batista se convence, agora é preciso que eu diminua para que ele cresça. Assim, meu amigo, meu irmão, o Espírito Santo de Deus não são vários espíritos e não é nenhum espírito proveniente de homem ou de mulher, ou de sábio, ou de santo, ou de qualquer pessoa, digamos, humana, nem mesmo anjo, mas sim é um espírito eternal, coeterno, coeso, consonante e coglorioso com Deus Pai e com Deus Filho, formando a triunidade santa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não se deixe enganar, porque o gnosticismo e muitas heresias estão aparecendo tentando dividir a unicidade do Espírito Santo de Deus para defender doutrinas íntimas, doutrinas pessoais, que são heresias. E, no caso, heresia vem do originário grego airesis, que significa opinião pessoal, concepção própria, divergente das Escrituras Sagradas. O Espírito Santo de Deus é um só Espírito. Que você tenha isso no seu entendimento e examine as passagens que foram citadas. Examine Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17 e também 26, o capítulo 15 de João, também versículo 26, e o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. E a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. A unicidade do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você nessa palavra, em nome de Jesus.